O texto ou o subtema diz: Paulo e Silas se alegram na prisão. Rapaz, como alguém pode se alegrar estando preso? E na situação e nas circunstâncias que eles estavam e ficavam. Eu quero ler com irmãos o livro de Atos, que é o livro que fala muito da igreja, do início da igreja como um todo, do início da igreja e das lições que os apóstolos ali fizeram, daquilo que os apóstolos aprenderam e estavam colocando em prática. O livro de Atos é um livro especificamente falando à igreja e daquilo que aconteceu na igreja naquele tempo, e parece que aquele tempo ainda não acabou, porque tem muito local por aí que está assim ainda. Livro de Atos, no seu capítulo 16, no seu verso 16, até o verso 26. 16, 26, olha isso. Irmão, não estou falando que para você ter numerologia não, e pegar esses números e jogar lá não, hein? Não faz isso não, tá? Porque tem muita gente na igreja que está assim ultimamente, viu? Ó, o pastor falou uns números lá, que aqueles números é bom, todo número é bom, filho. Se o número maior que é bom é o número 7, porque tudo que Deus fez foi em 7. 7. É o 7. Até o meu dia vira 7. Pastor, como assim? Se eu nascer no dia 29, 9 menos 2? Ô pastor, você está falando numerologia aí? Gente, eu nem tinha pensado, viu? E a idade também, 5 mais 2. Oh, gente, para com isso. Tem muito cristão, pastora Maria do Carmo, que está ainda nessa daí. Esquece isso, para com isso. Mas diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, eita glória. E aconteceu que indo nós à oração, e aí eu digo indo nós à igreja, porque a oração era na casa da nossa irmã Lídia, e depois nós vamos ver que ela, mais à frente nós vamos ver que ela foi usada por Deus. Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Tinha um espírito de adivinhação, não era profeta, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça para a presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, chorando, magoado, triste, resmungando. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Podeis assentar, queridos. Quero em rápidas palavras mostrar que nesse texto 100% de bom ânimo. Que nesse texto, 100% da ação de Deus para aqueles que têm bom ânimo. 100% da ação de Deus para aqueles que estão aguardando algo melhor de Deus. 100% das ações daqueles que não murmuram, que não reclamam, daqueles que esperam em Deus e que no momento certo, na hora certa, na condição certa, Deus entra com providência. Nós lemos um texto e se vocês forem ler esse texto antes, vocês vão ver que Paulo e Silas, eles vinham de outras cidades ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, tanto é que essa era uma viagem missionária de Paulo, e Paulo chega a Filipos, onde estava acontecendo estas coisas, e Paulo chega e ele conversa, ensina, mostra a palavra de Deus a Lídia, que já havia conhecido a palavra de Deus, que já sabia, mas Lídia ainda não era cristã, não havia aceitado, e Paulo no seu discurso, na sua pregação, no seu ensinamento, ele traz a vontade de Deus para a vida de Lídia, e Lídia se arrepende, aceita Jesus Cristo e se batiza. Mas, dentre estas passagens, todas as vezes que Paulo e Silas passavam pelo mesmo caminho, eles ouviam esta menina, esta jovem, possuída por um espírito de adivinhação. Ei, espírito de adivinhação é uma coisa, espírito do Deus Altíssimo é outra coisa. Adivinhar é uma coisa, profetizar é outra coisa. Adivinhar é aquilo que pode ou não acontecer, ou já aconteceu, e a pessoa nem te conhece e adivinha na sua vida. O inimigo tem poder para isso. Mas profetizar sobre a sua vida, o futuro, ele não tem poder, porque o futuro somente Deus sabe e a ele pertence. E que mal aqueles homens estavam fazendo? Aqueles homens, e eu diria, cheios do Espírito de Deus, se incomodaram com o espírito que estava naquela menina, porque aquela menina estava sendo usada por um espírito de adivinhação e dava lucro aos seus senhores. Duplamente usada pelo inimigo e usada pelos seus donos. Mas, naquele determinado momento, Paulo, na Bíblia não fala, mas Paulo impõe as mãos, mas a Bíblia fala que Paulo ora e expulsa o espírito de adivinhação. Ele expulsa, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que te saias dela, e na mesma hora saiu. Verso 18. Que mal esse homem fez? Que mal estes homens fizeram? Mas há um pouco de tempo atrás, Jesus Cristo disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês serão perturbados, no mundo vocês serão questionados, no mundo vocês serão afligidos, no mundo vocês serão perseguidos, mas tende bom ânimo. Perseguiram a mim, me açoitaram, me maltrataram, bateram, me crucificaram, mas eu venci o mundo. E antes ele diz: tenham bom ânimo. E esses dois homens que ali estavam,
Não tem outra via de regra para falar. Estes dois homens que ali estavam, eles foram levados à praça pública, porque antes não tinha, existia alguns outros locais mais restritos perante o sinédrio, perante os senadores daquela época, mas no comum ali era na praça pública mesmo. E levaram eles dois, e aqueles dois que os prenderam, porque tiraram o ganha-pão deles, os aproveitadores da palavra de Deus, por isso que está escrito, muitos virão e dirão em meu nome, mas cuidado, E o versículo vai dizer que eles foram espancados, eles foram açoitados, e gente, é espancado mesmo, que cria cortes na pele, que criam condições de hematomas e dores, e no final das contas eles foram julgados perante aqueles homens que ali estavam, os magistrados, e lançaram os dois no cárcere, colocaram os dois presos. Muito bem, presos, porque segundo eles fizeram o mal de ter expulsado um demônio que não era para ter expulsado. Ei, para de brincadeira comigo. Agora você vai parar de falar da palavra de Deus, você vai parar de expulsar demônio, você vai parar de dizer que Deus é Deus, porque vai fazer mal a este mundo. Me desculpa, tenham bom ânimo, façam isso sempre. Tenham bom ânimo, faça isso sempre. Melhor expulsar demônio deste mundo do que os demônios deste mundo entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu lar, nos seus negócios. E Paulo e Silas estavam ali, presos porque estavam fazendo o trabalho que Deus havia determinado. Ei, presta atenção, você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, sei lá que dia que você vai assistir. O diabo nunca vai procurar alguém para atrapalhar se não estiver trabalhando na obra de Deus. Então, se você está tendo aflição, se você está tendo problema, entenda, alguma coisa você tem com Deus e Deus tem com você. Porque se você tiver com o diabo, ele não vai te atormentar, você já é dele. Mas se você está tendo problema, dificuldade, tribulação, situação contrária, ou você está sendo provado, ou Deus tem muita coisa para fazer com você que está te moldando e está te colocando no local certo, na hora certa. Por isso tenha um bom ânimo. Presta atenção. Aqueles homens, o que fizeram para serem encarcerados, pastora Maria do Carmo? Estavam presos. Foram lançados no cárcere interior, ou seja, existia um local para presos, imagino eu, não, está escrito isso em muitas partes, e o cárcere interior era o fundo, o último local, onde só viviam, ou onde só estavam presos de alta periculosidade. E Paulo e Silas foram para lá, dividindo a mesma cela, açoitados, machucados, e com seus pés, olha isso, já não bastava toda a dor, com seus pés presos a troncos, nem de pé acho que podia ficar, não sei o tamanho da corrente, se tinha corrente, mas se o pé estava preso no tronco, imagino eu que não dava para andar. Eu não sei se Paulo e Silas conheciam esse hino.
Não sei. Porque perto da meia-noite, ao invés de chorar pela dor, ao invés de murmurar pela dor, ao invés de murmurar pela aflição, ao invés de perguntar e questionar Deus por quê, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Acredito eu, se eles tivessem conhecido esse hino, eles cantariam: te louvarei, não importam as circunstâncias, eu te adorarei. E isso chegou até os céus. Esta oração, este louvor chegou até os céus. E não tem louvor, e não tem adoração, e não tem clamor que chegue aos céus e Deus não responda. Não tem. Porque os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, nem as suas mãos travadas, mirradas para que não possa abençoar. E diz aqui no verso 26, que de repente, do nada, eles estavam cantando e adorando, e houve um terremoto, e houve um balançar, e houve uma agitação naquela cadeia, e houve um mover do Espírito de Deus, ou houve um mover de Deus naquele lugar. E automaticamente as celas se abriram, e todos foram soltos. A Bíblia não fala que Paulo e Silas foram soltos. A Bíblia fala que todos aqueles que ali estavam foram soltos. Olha o mover de Deus quando nós oramos, quando nós clamamos. Ele não só abençoa a nós, como abençoa aos demais. Todos foram soltos naquele momento. Todos foram soltos. E no decorrer da história a gente vai vendo que você não está aqui por um acaso, que eu não estou aqui por um acaso, que Paulo e Silas não estavam presos por um acaso. Deus tem o seu trabalhar, que Paulo e Silas não foram esquecidos. Vocês lembram a mensagem de domingo? Você em 2021 pode até ter pensado que foi esquecido, mas você não foi esquecido. No momento da dificuldade, Deus estava lá com você. E no momento da dificuldade, Deus estava lá com Paulo e Silas. Porque já havia se passado o período de Jesus Cristo, e ele foi aos céus e ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como não foi por um acaso que Paulo e Silas foram para Filipos e ensinar a palavra e resgatar Lídia, assim também não foi por um acaso que eles foram presos. Porque quando eles estavam lá presos e houve esse rebuliço, esse terremoto, essa agitação toda, e todos foram soltos, o carcereiro estava dormindo, acordou assustado. E gente, se é uma coisa terrível para eles, e era real, era morte para eles. Se algum dos que ali estavam fugissem, se algum dos que ali estavam não estivessem mais, quando fossem chamados para a apresentação, o carcereiro era morto. E ele já sabia disso, ele viu tudo aberto, ele viu tudo ali. O que ele falou? Olha, eles todos fugiram, e agora eu estou numa pior.
e ele tirou da sua espada e ele ia se matar. Mas quando ele ia fazer isso, Paulo, usado por Deus, disse: não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. Como pode? Como pode? Vocês tiveram a oportunidade de saírem e vocês estão todos aqui? Sim, nós estamos todos aqui. Não te faça mal algum. Quando ele viu isso, ele entendeu que aqueles 2 homens que foram presos realmente eram homens de Deus. Sabia que eram homens de Deus. Mas os caras estavam presos. Que mal tinha em estar tudo solto e se eles estavam presos indignamente. Mas ele teve bom ânimo ainda na prisão. E disse ao carcereiro: não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui. Não te faça mal algum, irmão. Não te faça mal algum, irmã. Ei, você que está nos ouvindo aí desse outro lado, onde é que você esteja, não te faças mal algum, porque Deus virá ao teu socorro. E o carcereiro entra em si novamente, no verso 31. Eita Deus! Ele pega Paulo e Silas e tira para fora. Ele pega Paulo e Silas e tira para fora. Põe o verso 30. Obrigado. Ele tira-os para fora e diz: senhores, o que é necessário para me salvar? O carcereiro pergunta: tira eles para fora da prisão. Tira eles para fora da prisão. Tirou. O que é necessário para que eu me salve? E os 2 disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo não somente tu, mas também a tua casa. Como é possível estar preso, estar precisando de socorro e ainda ter palavra para socorrer alguém? Só quem tem bom ânimo e só quem crê em Deus. E o 32 diz que eles pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E olha que lindo. O carcereiro olha para eles e dá um banho neles. Lavam eles todinhos. Lava. Imagina como que eles não estavam, para o carcereiro ter dó deles. Lava eles todinho. Lavou todos os vergões. E eu não sei de que forma aquele homem no mesmo instante foi batizado, ele e todos os seus. Mas havia uma coisa que precisava ser resolvida ainda. Eles eram presos. Eles não precisavam fugir. Eles eram presos, mas Deus ainda tinha algo para fazer naquela vida, naquele local, e mostrar que Deus continua sendo Deus através de mim, através de você. Eles voltam para o cárcere, ficam no cárcere, e aquele homem dá testemunho deles, aquele carcereiro dá testemunho deles, fala bem deles, e manda chamar todos os magistrados e tudo ali que foi feito. E os magistrados disseram assim: ó, pode soltar eles, eles estão de boa, então tá tranquilo, pode soltar eles. Mas Paulo, usado pelo Espírito de Deus, falou: não é assim não. Paulo, usado pelo Espírito de Deus, não Paulo, usado pelo espírito de soberba. Não, eles quando nos prenderam,
fizeram isso em praça pública, e agora na calada, no tal, no sem ninguém saber, não, eles têm que vir aqui e falar que nós estamos soltos. Quando Deus está no negócio, quando Deus está contigo, quando você tem bom ânimo, Deus te exalta no momento certo, na hora certa. Isso só foi possível porque eles tiveram bom ânimo. Porque eles, à meia-noite, estavam orando e cantando louvores ao Senhor. Não estavam reclamando e murmurando da situação que estavam passando. Estavam clamando e cantando louvores ao Senhor. E aqueles magistrados tiveram que ir lá e falaram com eles, e eles foram automaticamente para fora. Está aí, ó. Pode pôr o 38. Pode pôr o 38. Olha lá. Eles tremeram ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque Paulo não podia ter sido preso. Paulo era também um romano. E romano não prende romano. Romano é brother, é irmão de sangue, é irmão da... E aí eles ficaram com medinho. Mas quem não está na presença de Deus e faz coisa errada, quando vem a presença de Deus, fica assim mesmo, fica com medinho. Tem que ficar com medinho mesmo, porque os céus e a terra tremem na presença do nosso Deus. E aí esses mesmos magistrados que ouviram tudo isso, chegaram para eles e falaram e colocaram, e Paulo e Silas foram soltos. Mas eles foram soltos na seguinte questão. Eles foram soltos, irmão Gilberto, e eles pediram, ó, saiam da cidade. Glória a Deus, eu já vim fazer o que eu precisava fazer aqui mesmo, e já anunciei a palavra de Deus mesmo, já batizei uns tantos, já salvei pelo nome do Senhor Jesus outros tantos, então eu estou indo embora mesmo, fica com Deus aí. E sabe o que eles foram fazer? Sabe o que eles vão fazer, Flávio? E aqui eu termino essa mensagem. No verso 40. Oh, aleluia. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, que era a casa de oração, que era a igreja naquele momento. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. O que aqueles irmãos estavam fazendo ali? Conta para mim. Fofocando. O que aqueles irmãos estavam fazendo ali? Tricotando. O que aqueles irmãos estavam fazendo ali? Orando pela vida de Paulo e Silas, orando e pedindo as misericórdias de Deus para a vida deles. E eles se apresentam. Na casa de Lídia, a primeira mulher que foi ensinada, que foi resgatada. E eles iam lá todas as vezes para orar. E a última vez que eles ali estiveram naquele instante, eles foram se apresentar dizendo, ó, nós estamos com as marcas aqui, nós estamos com os vergão aqui, mas em nome do Senhor Jesus nós estamos vivos, e Deus nos abençoou, Deus nos exaltou, e Deus salvou, e Deus vai continuar salvando. Então vocês têm bom ânimo que nós estamos partindo. Ei, não fica só pensando no seu problema, não fica só pensando na sua situação que você está agora. Pensa, imagine e faça a situação que você vai estar melhor daqui para frente, porque problemas foram feitos para serem resolvidos, e quando esses problemas são resolvidos, eles são melhores, e se eles não são resolvidos é porque já está resolvido. Ah, mas não tem solução para esse problema. Para Deus todo problema tem solução, nem que a solução seja para por aí. Para Deus todo problema tem solução,
Mas às vezes a gente fica procurando, e Deus estava falando: chega, pronto, Paulo e Silas, pode sair daí. Não fica com foco no teu problema. Deus transformou o sofrimento de Paulo e Silas. Não foi fácil não, gente. Não foi fácil não. Transformou o sofrimento de Paulo e Silas em alegria e vitória. Quando o carcereiro e sua família creram no Senhor Jesus e foram batizados para mostrar a sua fé. Doze dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Doze dias de clamor onde? Na casa do Senhor. Se fosse nesse texto, era na casa de Lídia. Se fosse nesse texto, era na casa de Lídia. Vá à igreja. Esteja na igreja, mas seja a igreja. Talvez nós nunca vamos entender porque passamos por tantos problemas. Talvez nós nunca vamos compreender o porquê que Deus, que é amor, nos faz passar por tanto problema, por tanta tristeza. Talvez nós nunca vamos entender. Mas Ele não poupou até o seu próprio filho. Até o seu próprio filho passou por tanto sofrimento, por tanta condição para nos dar a vida eterna. Quando vier as dificuldades, lembre-se do que Deus tem feito por você e pelos seus. Cante louvores, seja grato a Ele, cante louvores a Ele e seja usado por Ele para ajudar a outras pessoas. Lindo o ato que Paulo e Silas fizeram. A Bíblia não nos fala que os demais que ali estavam no cárcere foram salvos, ou creram, ou tiveram o mesmo fim que teve o carcereiro, mas com certeza, todos eles que ali estavam, viram que Paulo e Silas eram homens de Deus, e que realmente existia Deus, e de que Deus era poderoso, maravilhoso, e não ficaram sem ouvir, e sem saber que Deus é Deus. Eles dois tinham todos, os dois, tinham todos os direitos de estarem chorando, de estarem se lamentando, de estarem esbravejando, coisa que quase nenhum de nós fazemos. Não, só eles lá naquela época. Nós aqui, não, jamais fazemos isso. Mas eles entenderam a vontade de Deus para aquele momento, que eu, você, nós como igreja, possamos entender a vontade de Deus para cada momento das nossas vidas, e não murmuremos. Antes, cremos que há um Deus que tudo executa por nós, ou melhor, que tudo já fez por nós. Tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, Ele já fez tudo por mim, já fez tudo por você. Prisões, cadeias, grilhões, tudo cai por terra quando Deus entra no negócio, quando Deus está no negócio. Então não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de exaltar ao Senhor, não deixe de buscar a presença do Senhor, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tentações. Não deixe de adorar, de buscar e clamar o nome santo do Senhor, porque um terremoto pode acontecer na sua vida e tudo pode mudar. Cadeias podem quebrar, muralhas podem vir ao chão,
correntes podem ser esmigalhadas quando buscamos a presença do Senhor, quando exaltamos ao Senhor, quando clamamos a esse Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós faremos neste momento. Eu gostaria de chamar a pastora Maria do Carmo, que estará orando nesta hora por nós, que estará orando pelo mês de maio, e eu e o presbítero Clodomiro, os irmãos deste lado com o presbítero Clodomiro e os irmãos deste lado comigo, nós estaremos ungindo a cada um dos irmãos. Os irmãos vêm, recebem a unção e volta louvando, e volta adorando, e volta orando e clamando o nome santo do Senhor. Clame ao Senhor nessa hora, neste momento, Pai, aqui na tua presença, Senhor, querido Pai maravilhoso, diante da tua palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor, quebra, Senhor, as cadeias, derruba as muralhas, destrói a força do inimigo. Levanta, Senhor, agora, Senhor, com teu poder, ó Pai amado, a vitória para aqueles que te buscam em espírito e verdade. Pai, aquele que se encontra sem força, sem ânimo, sem coragem, diante desta palavra, Senhor, que o Senhor ministrou para nós nesta noite. Ó Deus, que esta vida se levante, que esta vida se coloque de pé, que esta vida se lute contra todas as forças malignas, que as algemas sejam quebradas, ó Senhor amado, que as setas do inimigo sejam destruídas, que laços demoníacos sejam queimados, em nome de Jesus. Que carruagens de maldade sejam destruídos, ó Deus querido e amado, ó Senhor Santo, com a tua força, com o teu poder, Senhor, debaixo das tuas asas nos abrigamos, ó Senhor, debaixo, Senhor, das tuas sombras estamos, porque sabemos que o Senhor é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus forte, é o Deus que cuida daqueles, ó, que te buscam em espírito de verdade, daqueles, ó Pai, que estão escondidinhos, daqueles que estão com força para se levantar, daqueles que já estão com pensamentos de cair, mas que o Senhor nesta hora levante com teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Entra, Senhor querido e amado, agora, Senhor, com provisão, Senhor, naquele escritório onde o teu servo trabalha, naquela empresa onde o teu servo administra. Entra com o teu poder agora, Senhor amado, na vida daquele que está desempregado, Senhor, mas que ele tenha bom ânimo, que bate na porta e a porta se abre. Deus, em nome de Jesus, eu creio na tua ação, eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, Senhor, nesta hora. Ó Deus Santo e poderoso, ó Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, na unção, no poder do óleo santo sobre a minha cabeça. Abençoa os teus servos, esteja com os teus servos, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mente a ti, Jesus. Vamos orar neste momento por esses pedidos aqui. Oh, estenda as tuas mãos para cá. Nesta hora, Deus, Senhor, querido Santo, poderoso, põe as tuas mãos, todos ó esses Pai, pedidos que aqui neste estão sendo momento, feitos, ó Pai, Senhor, para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril e agora mês de maio, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor haja na vida de cada um dos teus servos, repreendendo todo mal, repreendendo todo espírito diabólico, repreendendo toda doença, toda enfermidade. Que haja, Pai, saúde, quebra todas as cadeias em nome do teu Filho Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus para todos sempre. Aleluias, aleluias, aleluias. Adore ao Senhor. Constâncias, adorarei.
somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Oh, não importam as circunstâncias, todas as bênçãos para o mês de maio possam ser recebidas por cada um de vocês, que todas as bênçãos de maio cheguem até a vida de vocês, até a família de vocês, recebam todas essas bênçãos, assim como no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, agora maio. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Faça assim com as suas mãos. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos nós possamos dizer bem forte: amém. Uma salva de palmas. Te louvo.